Glória a Deus! Quero compartilhar uma palavra com vocês hoje. Você que está com a sua Bíblia na mão aí, já vá abrindo em Amós, capítulo 3, versículo 33. Amém? A palavra do Senhor diz assim: duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Amós 3, 3. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Vamos orar, pedir que Deus ele traga a revelação da palavra dele para cada um de nós, trazer a revelação aos nossos corações. Amém? Deus, nós agradecemos o Senhor, Deus, por esse grande privilégio, por essa terça-feira maravilhosa, por essa terça plena, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de nos reunir em Teu nome, do Senhor se manifestar, ó Deus, em cada casa, em cada lar, ó Pai, nós agradecemos ao Senhor por isso. Nós bendizemos o Teu santo nome, ó Deus, e sabemos, ó Deus, que a Tua palavra, que é viva e eficaz, ela vai falar conosco, vai falar aos nossos corações, e nós sairemos, ó Deus, essa noite transformados pelo poder do Teu Evangelho, transformados pelo poder da Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, traz a Tua revelação através do Espírito Santo de Deus a cada um de nós. É isso que nós te pedimos, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Tema de hoje, andando com Deus. Nós vimos aí no livro do profeta Amós que é impossível uma pessoa andar com outra pessoa se elas não tiverem de acordo, se elas não estiverem indo na mesma direção, se elas não tiverem em comunhão. O caminhar nesse sentido seria impossível. Nós vemos o profeta falando isso, e todas as vezes que nós vemos a palavra caminhar na Bíblia, nós precisamos olhar o contexto do que está escrito ali, porque se nós fôssemos assim, ser bem literais, caminhar é apenas andar com uma pessoa. Mas aqui no texto que o profeta Amós, ele está nos dizendo, e acredito que aí, ó, uma grande porcentagem, vou chutar alto aí, 80%, quando a Bíblia fala em caminhar, ela está falando em viver junto. Ela está falando em estar juntos, em permanecer, em comunhão. É isso que trata o caminhar, o andar. Quando a Bíblia fala, né, que as pessoas elas andavam com Deus, quer dizer que elas não literalmente estavam andando passo a passo, né, porque Deus ele é espírito, mas que elas estavam caminhando com Ele, que elas estavam em comunhão plena com o Senhor. E isso é muito importante, a Bíblia nos mostra isso, que nós, quando caminhamos, é porque vivemos com uma pessoa. Até tem um ditado popular, antigo, muito conhecido, né? Eu acredito que sua mãe já falou esse ditado para você, quando você ia sair com seus amigos, ele falava, ó, me diga com quem tu andas, me diga com quem andas, que eu te direi quem és. Né? Conforme nós caminhamos com uma pessoa, isso quer dizer que nós estamos de acordo com ela. E isso quer dizer que os pensamentos de ambos são parecidos. Isso quer dizer que, na realidade, nós temos um certo nível de comunhão. Isso quer dizer que nós compactuamos das coisas. Por isso que a gente fala, ó, cuidado com quem você está andando, porque muito do que a pessoa vai falar a respeito da sua pessoa, vai falar a respeito da sua personalidade. Com quem você anda, fala muito a respeito de você. Então, a palavra de Deus, quando fala em andar, está falando mais nesse sentido, de viver. E o interessante é que quando nós andamos com alguma pessoa, nós acabamos nós nos tornamos parecidos com essa pessoa. Né? Eu vejo muitas pessoas que mudam de regiões. Nós vivemos no Brasil, um país maravilhoso, aí, um país continental, e nós vemos que em cada região existe um sotaque, existe uma maneira das pessoas falarem. E aí, conforme elas vão mudando de lugar, as pessoas começam a conviver em outro lugar, ela começa a falar diferente. Né? Ela começa a falar de uma maneira que aquele lugar fala. A pessoa pode morar em São Paulo a vida inteira. Se ela for morar na Bahia, ela vai falar parecido com os baianos, ou vice-versa.
né? Então isso é algo muito interessante, que a gente tem que estar meditando, falando, nossa, se você está andando com essa pessoa, você é muito parecida com ela, você vai influenciar essa pessoa, e essa pessoa, ela também vai te influenciar. Por isso que o tema de hoje é andando com Deus. Nós precisamos estar andando com Deus. Nós precisamos ter essa intimidade de andar com Deus. Falamos aí a respeito de Jó, né, no domingo. Nós estávamos conversando a respeito de Jó, e qual foi a grande questão? Porque Jó passou por tudo aquilo. Ele passou por aquelas provações, como nós vimos aí no domingo, para que ele pudesse conhecer a Deus. O resultado era muito importante, conhecer a Deus, não de ouvir falar, mas de caminhar com Ele. Uma intimidade maior, uma intimidade mais intensa. É isso que Deus ele espera de nós, que nós possamos caminhar com Ele, que nós possamos ter esse nível de intimidade com Deus, né? E não vai ser possível isso acontecer se nós não tivermos de acordo. E eu vou falar para você, não é Deus que anda no seu ritmo, é você que tem que andar no ritmo de Deus, é você que deve estar de acordo com aquilo que Deus ele determina, as direções, os caminhos que ele determina para a sua vida, você tem que estar de acordo com ele. Amém? E aí você vai poder andar com o Senhor. Então, andando com Deus, primeira coisa que eu quero enumerar com você de dentro desse assunto de estar andando com Deus, é que Deus toma a iniciativa de caminhar conosco. Veja que interessante, Deus Todo-Poderoso, gosto muito disso, Criador dos céus e da terra, não precisa de nós para nada, mas Ele na eternidade toma uma decisão, eu vou criar o homem, porque eu quero estar perto do homem, porque eu quero caminhar com a humanidade, eu quero me relacionar com a humanidade, eu quero me relacionar ali com aquelas pessoas que se aproximarem de mim, e o convite inicial é do próprio Deus, é o Deus querendo caminhar conosco, né? É alguém tão importante querendo andar com simples mortais, né? Não sei se na sua escola, quando você era pequeno, às vezes a gente vê isso aí nos filmes americanos, né, que tem aqueles que são mais populares e aqueles que não são tão populares, e para eles é um privilégio quando eles podem andar com os populares. É um privilégio você andar com certas pessoas, você se sente feliz com isso, né? Tem pessoas que eu gostaria de caminhar com elas, eu vejo o ministério e falo, poxa vida, essa pessoa ela tem tanto a me acrescentar, mas eu não posso caminhar com ela. Mas o Criador dos céus e da terra, Ele, o Deus Todo-Poderoso, Ele escolheu caminhar com você, e Ele escolheu estar com você, e nós devemos entender esse privilégio, nós devemos então buscar viver esse privilégio de maneira plena nas nossas vidas. Olha o que diz a palavra de Deus lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 29. Mateus, você que está anotando aí, né? Mateus 11, 29, a palavra de Deus diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Olha, isso aqui é algo bem interessante. Desse versículo nós já vimos aí inúmeras mensagens, inúmeras palavras, meditações, é um texto muito rico, poucas palavras, um único versículo cheio de sabedoria e de revelação de quem é o nosso Deus para nós. Mas eu quero me fixar com você em algo, pensando nisso, no convite inicial de Deus para nós. Ele diz assim no começo do versículo: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Isso é muito interessante, porque em Israel, o que era o jugo? O jugo era uma madeira que era colocado no pescoço do boi, e aí eles tinham lá, né, os dois bois, né, a junta de boi, eles faziam o seguinte, com esse aparato, com essa madeira, ele se encaixava na cabeça dos bois, e era um jugo. E para que servia esse jugo?
para que eles pudessem caminhar lado a lado, para que eles pudessem caminhar em concordância, para que eles pudessem caminhar de maneira correta. Então se colocava essa madeira no pescoço aí dos bois, uniam essa madeira ao carro de boi, e ali você podia levar a carga, e o peso era dividido e era potencializado a carga, né? Você podia levar muito mais carga porque você estava dividindo ela entre dois bois. Então nós poderíamos falar aqui a respeito de que Jesus está falando isso: toma o meu fardo que eu vou caminhar com você, eu vou ajudar você a levar esse peso, a levar esta carga. Mas eu quero falar a respeito do convite de Jesus para nós. Olha o que Jesus está falando para nós: toma o meu jugo. Ele está falando, essa madeira, em outras palavras, para o povo de Israel ficava muito claro, esta madeira de colocar no pescoço do boi para que eles possam caminhar juntos. Eu estou falando que é uma para mim e o outro pedacinho é para você aqui. Quero que você esteja debaixo do mesmo jugo, porque isso não é algo ruim. O que Jesus está falando, eu vou aliviar vocês. Não é que Deus ele quer colocar peso sobre nós, mas ele está falando, caminha comigo. Olha, vamos então entender, toma sobre você o meu jugo e aprende de mim, anda comigo, anda ao meu lado. Eu quero te ensinar e eu sou um bom professor, porque eu sou humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as almas de vocês, se vocês caminharem comigo. Então o convite de Jesus para nós é, caminhe comigo. Ele tomou a iniciativa de caminhar com cada um de nós. É desejo de Deus, é vontade de Deus caminhar com os seus servos. Que privilégio para nós. Então o convite que a princípio nos parece estranho. Peraí, Jesus está falando que, primeiro, Jesus está me chamando de boi? Não é nada disso. Jesus está falando que vai colocar uma carga sobre mim? Não é nada disso. Jesus está te convidando para caminhar com Ele, para aprender dele, para ser parecido com Ele, e dessa maneira você vai alcançar descanso para a sua alma. Olha que bênção. Então, eu acho isso muito legal. Caminhar com Deus, a iniciativa parte dele para nós. Ele preparou todo o caminho para Deus. Na realidade, a palavra de Deus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus, ele é o caminho para que nós possamos nos achegar a Deus. Por isso que o convite é dele para nós, é através do sacrifício dele, é através da morte dele, é através da nossa entrega para o Senhor Jesus, que nós podemos ter acesso, então, ao trono da graça de Deus. E isso é um grande privilégio para nós. Então, a proposta de Jesus para nós não é colocar um peso. A proposta de Jesus para nós é caminhar conosco. Devemos caminhar com Ele. E isso é algo interessante, porque caminhar com Jesus é caminhar no ritmo dele. A proposta de Jesus foi, olha, se coloca debaixo do mesmo jugo. Nós vamos estar caminhando junto. E aí você vai aprender de mim. E aí você vai encontrar alívio às suas almas, porque eu vou te ensinar, eu sou bom, eu sou humilde de coração. A questão é que hoje em dia, parece que nós estamos querendo tomar as rédeas. Parece que nós queremos que Jesus se sujeite e que ele caminhe para nós aonde nós estamos indo. Jesus, eu sei que o Senhor fez uma proposta e a proposta do Senhor era que eu me sujeitasse ao jugo do Senhor, mas eu quero fazer uma proposta diferente. Eu topo caminhar contigo. Mas, Jesus, o Senhor vai caminhar na minha pegada. O Senhor vai caminhar do jeito que eu quero, aonde eu quero, da maneira que eu quero. Jesus, olha, Jesus está falando, filho, eu tenho algo melhor para você. Vamos naquela direção. E você fala, não, Jesus, o Senhor está debaixo do meu jugo. E eu vou para onde eu quero, eu faço o que eu quero, da maneira que eu quero. E o Senhor tem que se sujeitar. Se sujeita a mim. E parece que nós queremos aí, então, inverter os papéis. Os cristãos, eles esquecem que são servos, eles esquecem que são filhos, e eles esquecem que são discípulos e que são súditos. Você está vendo que a nossa relação com Deus
sempre é uma relação de baixo para cima. E quando nós tentamos inverter esta relação, chega a ser cômico, porque nós não podemos fazer isso, não temos poder para isso e sempre nos prejudicamos. Então, caminhar com Deus é extremamente importante. Caminhar com Deus é extremamente necessário. E o convite parte dele para cada um de nós, para que nós possamos viver em comunhão plena com ele. Amém? Segunda coisa que eu quero enumerar com você, desse caminhar com Jesus, é que o caminhar com Jesus, ele vai gerar uma biografia. E qual é a biografia que Deus ele quer que nós possamos caminhar? O que importa em sua biografia é com quem e como você caminhou na terra. Quero falar com você agora a respeito de Enoque, um homem que caminhou com Deus. E algo interessante que eu quero enumerar com vocês aqui, com certeza quando você chega no livro de Gênesis, ou em qualquer outro livro, Gênesis, Números, Mateus 1, algo que nos incomoda um pouco assim são as genealogias. Para nós parece que não faz tanto sentido aquilo. E fulano nasceu, e ele gerou Cicrano, e ele morreu. E aí eles vão falando inúmeras pessoas, e às vezes, para falar a verdade para vocês, um nome mais feio que o outro. E fica o fulano de tal, e o Cicrano, e ele nasceu, viveu, morreu. Nasceu, viveu, morreu. Nasceu, viveu, morreu. Mas no meio dessas genealogias, às vezes tem pérolas tão grandiosas para as nossas vidas. E olha lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 21 em diante, até o 24, olha o que vai dizer a respeito de Enoque. Vai fazer a biografia dele em alguns versículos e vai falar o que realmente importa para cada um de nós. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Falei que tem uns nomes meio esquisitos. Se você chama Matusalém um dia, vê esse vídeo, não fica triste comigo não, mas não é um nome muito comum, não, né? Então, Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Se você é bom de matemática como eu, ele tinha 65 quando gerou, depois andou mais 300 anos, 365 anos, e às vezes nós ficamos assim, que boa essa informação na Bíblia, né? Mas é muito importante, porque ele andou 300 anos com Deus. Enoque andou com Deus. E aí vem a parte que eu quero chamar. E já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Olha a biografia de Enoque. Nós vamos ver na Bíblia falar algumas vezes a respeito de Enoque, um grande homem de Deus, primeiro homem aí a ser arrebatado, né? E a intimidade com Deus era algo tão profundo que Deus o tomou. Mas pensa comigo, a biografia de todo mundo, o que importa na sua biografia? A biografia de todos na Bíblia estava indo ali naquela genealogia. Nasceu, viveu, teve filho, morreu. Essa era a base da biografia da vida desses homens. Só que quando Deus chega em Enoque, Enoque era alguém diferente. Ele para, ele se detém, ele fala, Enoque é o seguinte, com 65 anos ele teve Matusalém. Só que aconteceu algo sobrenatural com Enoque, porque Enoque caminhava com Deus. Enoque era diferente. Enoque não era qualquer um. Enoque era alguém especial. Ele andou com Deus 300 anos e ele continuou vivendo a sua vida normalmente. Ele continuou gerando filhas e filhos. Mas algo aconteceu, ele caminhava, ele tinha intimidade com Deus. Lembra do versículo inicial? 2 pessoas andarão juntos se não estiverem de acordo. Enoque estava em pleno acordo com Deus. Enoque estava de acordo com tudo aquilo que Deus o direcionava, e por isso ele andava com Deus. E chegou um momento que a intimidade de Enoque
era tão grande e tão profunda que já não fazia mais sentido ele estar na terra. Né? Nós temos o costume de falar: Senhor, abre os céus, rasga os céus, que a sua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita nos céus. Ficou algo tão similar, ficou algo tão igual. A intimidade de Enoque era tão profunda com Deus que Deus falou: filho, vem para cá. E a biografia dele então foi diferente. Olha a biografia de Enoque. Ele nasceu, ele viveu, ele gerou filhos e foi para a eternidade. Ele se tornou eterno. Ele não morreu, ele não experimentou a morte. Nasceu, viveu, teve filhos e continuou vivendo porque caminhava com Deus. Olha a diferença de alguém que caminha com Deus e de uma pessoa que não caminha com Deus. A vida, ela passa. E as pessoas vão lembrar, se Jesus não volta, eu acredito que ele vai voltar muito rápido, mas se ele não volta para os próximos anos e os anos passarem, poucas coisas podem ser que vão lembrar da gente. Só que nós nascemos. Eu estava fazendo uma pesquisa na internet, eu gosto muito dessa questão de genealogia, quero ver o nome dos meus avós, dos meus bisavós, e eu encontrei um aplicativo e eu comecei a pesquisar para ver da onde eu vim, da onde eu surgi, né? Então era algo bem interessante, eu estava pesquisando, mas a maioria das informações era justamente essa: ano de nascimento, quantidade de filhos, com quem casou e quando morreu. Falei, passou a vida da pessoa. As pessoas podem ter feito tantas coisas, podem ter abençoado tantas vidas, mas vai passar. E o que a gente tem que entender, o que tem que ficar na sua biografia? O que Deus espera de você na sua biografia? Que vão chegar um dia e vão falar assim: olha, nasceu fulano de tal, ele foi ali um grande advogado, um grande médico, um grande empresário, foi um professor excelente, teve filhos e morreu. Você acha que essa é a biografia que Deus está esperando de você? Vai chegar um dia, como diz aquela canção, né, do Juliano, quando o grande dia chegar, você vai estar cara a cara com Deus. Ele não vai saber o que você juntou nessa terra. Ele não vai saber se você foi rico, se você foi pobre, se você tinha títulos, qual era a sua profissão. Você sabe qual era a profissão de Enoque? Não interessa, porque ele caminhou com Deus. Isso que nós precisamos entender. É óbvio que nós precisamos ser excelentes profissionais, é óbvio. Nós estamos nessa terra, nós precisamos nos sustentar, precisamos nos manter, precisamos manter o reino de Deus. Então, de qualquer maneira, a gente tem que trabalhar, tem que fazer. E temos que fazer tudo com excelência, porque o nosso Deus, ele é um Deus de excelência. Tudo que ele faz com perfeição, e ele espera isso também dos seus filhos. Então, a grande questão é: como que vai passar? Você vai falar o que para Deus? Olha, Deus, eu não caminhei com o Senhor porque na realidade eu estava ocupado fazendo outras coisas. Não importa isso na sua biografia. A biografia que importa para Deus é se você caminhou ou se você não caminhou com Ele. É isso que interessa. Caminhe com Deus, caminhe com Ele todos os dias. É isso que Ele espera de cada um de nós. Vida plena, comunhão total com Ele. Isso agrada o coração do nosso Deus. Devemos caminhar com Deus todo o tempo, né? Algumas pessoas acreditam que na quarentena não precisa andar com Deus. Eu preciso andar com Deus quando a igreja está tendo culto presencial. Esse culto aí online é meio paia, né? Não serve para nada. Então a pessoa ela fala assim: não preciso caminhar com Deus agora. Agora está meio liberado, a gente está em quarentena até do reino de Deus, está em quarentena do mundo espiritual. Vou falar para você, o diabo não entra em quarentena, mas graças a Deus que Deus ele também não entra em quarentena, ele continua sendo Deus, ele quer caminhar com você, até porque as quatro paredes do templo, eles são parte da nossa vida, muito importante, são usados para a nossa edificação, mas a salvação ela é individual. Então aqui eu quero que você comece aí a pensar como tem sido o seu caminhar nesses últimos dias. Como você tem se alimentado da palavra de Deus.
Você tem realmente aproveitado todas as oportunidades que Jesus está dando para você, para estar mais próximo dele? Em chinês, a palavra crise é a mesma palavra para que oportunidade. Para muitas pessoas, estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo em crise. Outras pessoas estão falando, eu estou vivendo a oportunidade de estar mais perto dos meus filhos, eu estou tendo a oportunidade de ministrá-los, eu estou tendo a oportunidade, estou tendo mais tempo para orar agora, eu estou tendo mais tempo. Então, como que você tem andado com Deus nesses dias? Vamos pensar nisso. Salvação ela é individual, o templo ele é importantíssimo. A reunião da igreja ela é importantíssima, ali nós adoramos a Deus, nos edificamos mutuamente, ganhamos almas juntos, mas a salvação ela é individual. E como tem sido aí os seus dias? Como tem passado aí os seus dias? Como você tem caminhado? E já que eu estou falando nisso, terceiro ponto, como tem sido o seu caminhar? Como você tem caminhado aí nesses dias? Bom, você tem caminhado com Deus nessa quarentena? A perguntinha que o Espírito Santo está fazendo para você, aquela perguntinha marota. O Espírito Santo está agora falando com você no seu coração. Você tem caminhado com Deus? Você tem andado com Ele? Você tem escrito uma lindíssima biografia caminhando com o Senhor? Ou você está fazendo aí que nem muitos, como o rei Salomão está correndo atrás do vento, né? Está querendo juntar vento aí, estocar vento? Como é que você está caminhando aí os seus dias? Nós precisamos entender, na quarentena, Deus ele continua sendo Deus e nós precisamos continuar caminhando com Ele. Nosso caminhar com Deus, ele é transformador. Daí como que você começa a responder essa pergunta? Que às vezes a nossa pergunta, a nossa autoavaliação, ela parece que está tudo legal. E a gente começa a ver e fala, bom, estou caminhando com Deus, está bacana. E aí quando nós começamos a fazer uma autoavaliação, nós devemos entender que o caminhar com Deus, ele traz transformação. Caminhar com Deus traz transformação sobre as nossas vidas e sobre aqueles que estão ao nosso redor. Quando você caminha com Deus, as pessoas elas são impactadas. E aí eu gosto de lembrar da palavra de Deus que diz que o bom perfume de Cristo, nós somos o bom perfume de Cristo, porque estamos em intimidade com Ele, nós nos apropriamos desse perfume e depois aonde nós vamos, nós levamos esse bom perfume. Não conhecem o Senhor. Então, como que você está sendo? Você está realmente sendo transformado a cada dia? A cada dia você tem parecido mais com Jesus? A cada dia Deus ele tem falado mais ao seu coração? Você está caminhando e está em mais intimidade com Ele? E as pessoas ao seu redor têm visto isso? Elas têm sido transformadas? Elas têm sido impactadas pela sua vida? Como é que você tem caminhado? Como é que tem sido a sua vida? Como é que está sendo o seu andar com Deus? Nós precisamos caminhar com Deus e esse caminhar ele traz uma transformação. Olha o que aconteceu com Abraão. Isso aqui podia até estar no ponto 1, que Deus convidando, né, para caminhar com ele. Olha o que Deus diz lá em Gênesis 17:1. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Ande segundo a minha vontade. Para andar comigo, anda comigo. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. O que Deus ele espera de Abraão é uma transformação dele, da vida dele, uma transformação constante. Mas espera aí, pastor. Quero perguntar um negócio para o senhor. Abraão já era alguém que tinha obedecido tanto a Deus. Ele já estava com 99 anos ali. Realmente ele era um homem de Deus. Por que Deus está falando para ele ser íntegro? Porque às vezes Abraão ele era homem e ele dava umas escorregadinhas no tomate. Você lembra que ele mentiu lá em relação a Sara, né? Não, essa é minha irmã. Estava com medo de morrer, das pessoas matarem ele para casarem com Sara. Então, às vezes, por mais que ele caminhava com Deus, ele deu uma escorregadinha no tomate e Deus ele estava querendo acertar os pontos com Abraão para que ele pudesse ser ainda mais abençoado. Falou, olha, anda comigo.
anda na minha presença. Eu gosto mais da outra versão, dessa aqui eu não gostei não. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser íntegro, na outra versão. Então, anda na minha presença e ser íntegro. É isso que Deus ele espera de cada um de nós, que ao caminharmos com Ele, nós possamos ser transformados pela palavra, pela presença dEle, a santidade de Deus, que ela possa nos constranger de maneira poderosa, de maneira grandiosa. Quando nós caminhamos com Deus, nosso estilo de vida ele é abalado e nós precisamos ter um estilo de vida santo. Eu gosto muito em muitas parábolas de Jesus, ele mostra justamente isso, as pessoas se achegando a Deus e tendo que mudar a postura delas, né? Por exemplo, a própria parábola do filho pródigo, né? O filho ele vai, vocês conhecem a história, pega a parte da herança, perde tudo, volta sem nada, com roupas rasgadas, sujas, sem sandália, sem nenhuma posse. E o que Deus faz, Deus ali representando aquele pai amoroso, diz: filho, pode vir, entra, troca de roupa, coloca uma sandália nos seus pés, coloca um anel. Deus ele pede uma transformação de cada um de nós. Nós podemos ir como estamos, mas ao chegar na presença dele, precisamos ser totalmente transformados. Jesus, em momento algum, ele julgou as pessoas. Ele falava, por exemplo, no caso da mulher que ia ser apedrejada, ninguém te acusou, eu também não estou te acusando, agora vai e não peques mais. Você já teve um encontro comigo, você já viu o tamanho da graça, da misericórdia, da bondade de Deus, agora vai e não peques mais. A transformação do caminhar com Deus, isso é importante nas nossas vidas. Você quer caminhar com Deus? Você está caminhando com Deus? Seja transformado todos os dias. Tenha humildade no coração para ser transformado. Abraão, aqui nós vimos, já tinha 99 anos. Né? Abraão, ele já tinha caminhado com Deus, mas ele estava ali ainda recebendo orientação. Caminha com Deus. Eu estou careca de saber disso. Ele já andava com Deus, mas ele estava sendo convidado por Deus para estar num nível mais profundo de intimidade e de santidade com Deus. Caminhar com Deus, né? Isso é o que nos... Para caminhar com Deus, nós precisamos ter um estilo de vida santo. Quer estar debaixo do mesmo jugo? Tenha um estilo de vida santo. Caminhar com Deus, né, vai gerar em nós uma grande transformação, vai gerar uma grande transformação na cidade onde nós estamos, vai gerar uma grande transformação na nação que nós pertencemos e vai gerar grande transformação às nações. Para que isso aconteça, nós precisamos caminhar com Deus. Caminhe com Deus. Esse é o meu desafio para cada um de nós. Como é que está sendo aí a nossa quarentena? Como nós temos caminhado nessa quarentena? Como nós temos vivido essa quarentena? Essa quarentena está nos levando para mais próximos de Deus ou nós temos nos afastado? Essa quarentena está me levando a ter mais comunhão com Deus ou está me afastando? Essa quarentena está me fazendo eu estar mais íntimo dos meus irmãos. Mas, pastor, eu não posso estar com meu irmão, mas você pode ligar, você pode ver como é que ele está, como ele está passando nessa quarentena. Você pode ser bênção na vida dele nesse momento. Então, que você possa viver dessa maneira. Se você não está caminhando com Deus, se a sua biografia ainda não é aquela biografia de Enoque, nasceu, viveu, teve filhos e vai viver uma vida eterna e gloriosa com Deus, se a tua biografia não é essa, ainda está em tempo de você reescrevê-la. Deus está te dando essa oportunidade. Não perca tempo, mude seu estilo de vida, viva de maneira santa para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero orar com você. Quero abençoar e apresentar a sua vida diante do Senhor. Pedir que Ele te ajude nesse caminhar tão maravilhoso que é quando nós estamos caminhando com Ele. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra.
porque nós entendemos, ó Deus, que não tem como nós caminharmos duas pessoas juntos se não estão de acordo. Nós estamos de acordo com o Senhor, com a tua vontade que é plena sobre nós, sobre as nossas vidas. Manifesta mesmo, ó Deus, a sua vontade sobre nós. Opera, ó Deus, em nossos corações. Ó Deus, que a cada dia nós possamos estar caminhando mais com o Senhor e sermos mais parecidos contigo. Que a cada dia nós possamos, ó Deus, refletir a glória do Senhor através de nós. É isso que nós te pedimos, ó Deus. Em nome de Jesus, faça dessa igreja, faça do teu povo, ó Deus, um povo que caminha contigo, que vive para o Senhor, que vive para a tua glória, Senhor. Que o amor de Deus, o Pai, a comunhão com o Filho e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com cada um de nós, hoje e sempre, ó Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe.